Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Como é que tá, pessoal? Estamos um pouco atrasados e atrasamos um pouco, mas primeiramente eu quero pedir desculpa ao pastor Lucas. Eu estava aqui agora, falei com ele, falei, meu Senhor da glória, não é possível um negócio desse, deu tudo errado, mas no final deu certo, Jesus sabe o que faz, no final deu certo. Pessoal, muito obrigado, quem está acompanhando aí, muito obrigado. Pessoal da igreja, da comunidade, da Assembleia de Deus Amor e Graça, que estiver acompanhando, compartilha o vídeo no grupo lá nosso da igreja, pede para todo mundo ficar ao vivo. Sei que saiu um pouquinho do horário, felizmente imprevistos acontecem. Era para o nosso pastor estar aqui e para o nosso pastor Aurélio também tá, mas aconteceu alguns imprevistos, tem coisas que não estão no nosso controle e acontece. Mas estou feliz, estou aqui com o pastor Lucas. Ele é muito modesto, ele não gosta que chama de pastor, né? É professor, mas estamos aqui, é um homem honrado de Deus. Te agradeço, meu pastor, mais uma vez eu peço desculpa por tudo isso que o senhor presenciou, que aconteceu por trás da câmera aqui, mas quero agradecer a presença do senhor, quero agradecer a disponibilidade do senhor. A gente que conhece o senhor mais de perto sabe como que é corrido a vida do senhor, né? Como é corrido as coisas com a igreja, né? Com a obra, com o senhor. Mas eu quero que o senhor se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho mais do Lucas, quem que é o Lucas, o que o Lucas faz hoje, onde o Lucas congrega, né? Manda a paz do Senhor para quem o senhor desejar, para quem está nos acompanhando. Fica à vontade, meu pastor. Maravilha. Irmãos, paz do Senhor, bom dia a todos. Água com gás já pagou, né? Água com gás, limão e gelo, ele me comprou, né? Se falta, ele não vem. Não falei. Essa é a única condição, né? Se falta, ele não vem. Então, podia atrasar, não tem problema, mas brincadeiras à parte, agradecer primeiro a Deus por estar aqui com vocês e o convite vindo do Alan, do pastor Jadson, do Aurélio, essa família abençoada da Assembleia de Deus Amor e Graça. É sempre um convite que a gente abre mão de muitas coisas para estar com vocês. Então, muito feliz de estar aqui para falar do Evangelho, falar do que Deus tem feito. Quem me conhece, quem não me conhece, né? O nome é Lucas Freire, sirvo a Deus ali na Assembleia de Deus. A gente tem trabalhado servindo a Deus, ajudando na juventude lá. O professor, tenho lecionado aulas de teologia, filosofia e história. E, sobretudo, sou esposo da Kathleen e servo de Deus. Comecei do cargo menor para o maior, né? Então, o maior é ser servo de Deus. Acho que isso é o que nos faz servir a obra de Deus e tudo mais. E estamos aqui para falar do Evangelho, sem falar de heresias. Hoje não vai ter heresia, tá? Prometo que hoje eu não vou falar heresia, não. Não, hoje não pode, não. Mas é isso aí, estamos aí para falar do Evangelho e acredito que vai ser uma manhã maravilhosa e edificante para a gente. É isso, pessoal. O Lucas, ele é um grande amigo da minha família, né? Meu e da minha esposa, é padrinho de casamento nosso. Padrinho testemunha, né, de casamento, né? A testemunha de casamento meu e da minha esposa. Ele e a esposa dele, a gente tem um carinho muito grande pela vida dele, pela vida da esposa dele. E ele é amigo da nossa família inteira. Então a gente está sempre unido. Pastoreou a minha sogra e meu sogro, a minha esposa, ele pastoreou também. E a gente fica feliz, Lucas. O senhor está aqui, a gente fica satisfeito. Eu esperava... que eu falei assim, vai vir o meu pastor, vai vir dois pastores. Faz só pergunta fácil, viu? Eu falei, vai vir dois pastor teólogo para falar com mais um teólogo. Então eu só vou abrir a live e o resto, só que acabou ficando para mim mesmo. Deixa eu falar, pessoal, mais uma vez, compartilha, tá bom? Eu não consigo estar compartilhando aqui porque o aparelho que está gravando é o meu aparelho pessoal e o que eu estou acompanhando aqui é outro aparelho. Mas compartilha para quem vocês puderem compartilhar. Pede o pessoal para estar ao vivo lá, tá bom? E quem não é inscrito, se inscreve, ativa o sino lá, que todas as vezes que a gente iniciar uma live, vai aparecer para vocês. Toda vez que eu programar uma live, ou qualquer tipo de postagem, o YouTube vai notificar vocês.
Então, pastor Lucas, para começar, a gente sempre começa assim. A gente vai entrar nos assuntos que a gente tem. Eu tenho bastante pergunta, bastante dúvida. E você também que está do outro lado, pelo YouTube, se tem perguntas, tem dúvidas, manda aqui também, tá? Também, que eu vou estar transmitindo pro nosso pastor. Pastor, como que foi a conversão do senhor? Quem era o Lucas antes de Cristo e o Lucas depois de Cristo? Eu sei que é uma história longa, que eu já conheço partes, mas resumidamente, quem era o Lucas antes, o que o Lucas fazia antes, o que o Lucas tinha de objetivo antes e o que o Lucas tem hoje, o que o Lucas é hoje, o que Jesus Cristo, esse amor, né? Eu sempre falo isso em toda a live, esse amor que nos consome, que a gente simplesmente vive e transmite da forma que ele permite que nós transmitimos. O que é o Lucas hoje? Quem é o Lucas hoje depois de Cristo? Maravilha. Acredito que é maravilhoso a gente contar, né, a obra que Deus fez, né? Eu lembrei de uma frase que diz que a cruz grita duas coisas pra gente. Ela grita duas coisas. Meu irmão, vocês vão escutar isso, vai dar muito corte. Isso aqui vai dar muito corte. A cruz diz duas coisas pra gente. Você é condenado, você é pecador, mas você é amado, né? A cruz grita essas duas verdades. Essas duas verdades não estão desconectadas e elas estão intercambiáveis. Estão juntas, né? Então, o primeiro processo foi o fato de eu me sentir um grande pecador, né? Eu, de forma bem resumida, não entrando em muitos detalhes, mas por muito tempo, muitos anos, tenho mais de 10 anos na igreja, batizado e tudo mais, mas por muitos anos eu vivia uma vida na igreja, religiosamente, cumprindo cronogramas, participando de liturgias, mas eu não tinha o encontro verdadeiro com Jesus. Só estava lá. Só estava lá, né? Era apenas um momento protocolar. E claro que nesse meio tempo Deus foi trabalhando, fazendo a obra, né? E nesse período, eu acredito que foi o momento em que Deus gritou para mim que eu era um pecador. Esse é o grande fato. A minha conversão verdadeira, genuína, aconteceu eu indo numa escola de obreiros. Uma escola de obreiros, o pastor Davi Dias, que é o meu pastor, ele fazendo a escola de obreiros, e ele começou. E a disciplina naquele mês, ela era quais são as características do cristão? O que marca a vida de um cristão? O que é as marcas de um cristão verdadeiro? E ele começou a expor Mateus capítulo 5, que é o Sermão da Montanha, o maior sermão de Jesus Cristo. E ele começou dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Quando eu ouvi aquilo e o pastor começou a falar o que era ser pobre de espírito, pobre de espírito não é a ausência de materialidade, pobre de espírito não é se autodeclarar, se autocomiserar uma pessoa fraca, pequena, mas ser pobre de espírito é alguém que se viu diante de Deus miserável. É alguém que olhou para a cruz, viu-se diante de Deus, a lei, tem que ficar de joelho. Não dá para ficar diante de Deus de pé. Não tem. Quando você vê Jesus crucificado, a obra de Deus, o Agostinho disse outra frase, lembrei agora, ele falou assim: quer saber o valor que você tem? Tu vales um Deus crucificado. Quando nós olhamos para a cruz, nós temos dois movimentos. Esse é um movimento de conversão. Nós não sabemos qual se dá primeiro, mas nós vemos quem Deus é e, naturalmente, nós vemos quem nós somos. É a imagem de Isaías, capítulo 6, né? Ele viu o Senhor sentado no alto sobre o trono e ele dá um grito: ai de mim que vou perecendo. Ou Pedro, em Lucas, capítulo 5, depois daquela pesca maravilhosa, que de maravilhosa é o próprio Senhor que faz a pesca, e ele fala: ausenta-te de mim que sou um pecador. Então foi esse sentimento que eu tive. E eu lembro que quem mora em Carapicuíba vai saber do que eu estou falando. A igreja fica ali no Gustavo Corrêa, a gente chama de Vila do Sapo. Minha casa fica, acho que uns 5 quilômetros, 6 quilômetros. Eu lembro que naquele dia eu vim a pé. Deus foi falando comigo. E depois daquele dia eu... Era Madureira mesmo? Madureira. A sede era ali, né? Não, é na igreja do Gustavo Corrêa. A igreja ali que fica na Vila do Sapo. Tá. Não, a escola de obreiros era lá. Era lá. E aí depois daquela aula que eu ouvi a exposição de que eu era miserável, eu vim para casa pensando no Evangelho. E uma das experiências assim mais emblemáticas para mim foi quando Jesus olhou para mim e falou: Lucas, onde está a cruz na sua mensagem? E aí, a partir daquele momento, o texto, o Evangelho começou a ficar claro diante dos meus olhos, ao ponto de que o Evangelho não era uma coisa, só um pensamento, mas um fato vivo, verdadeiro,
E é onde muda tudo, né? Sim. É onde muda, é tudo aquilo que você... É o que eu sempre digo, talvez eu acho que as palavras do pastor Lucas aqui expressaram o que eu digo, o que eu tento dizer sempre. É o que eu sempre digo. Quando você realmente começa a entender o evangelho, aquilo começa a clarear, a primeira coisa que aumenta em você é o temor. Sim. É onde você entende que, cara, eu sou realmente um miserável que foi salvo.